Jesus. Quem é Jesus? Para o cego, Jesus é a luz. Para o faminto, Jesus é o pão. Para o sedento, Jesus é água da vida. Para o enfermo, Jesus é a cura. Para a medicina, Jesus é o médico dos médicos. Para o prisioneiro, Jesus é a liberdade. Para o viajante, Jesus é o caminho. Todos nós trilhamos um caminho. O caminho pode ser definido como o percurso feito entre a origem e o destino, tal como o caminho de casa para o trabalho. A vida é um caminho que estamos trilhando neste mundo até chegar ao destino final. Um sábio da antiguidade disse certa vez: há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Provérbios 14:12. Muitos tentam justificar suas crenças, dizendo todos os caminhos levam a Deus. Isso não é verdade. Se você sai de sua casa para um destino, sabe que não são todos os caminhos que levam àquele destino. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Jesus não é um dos caminhos que nos levam a Deus. Ele é o único caminho da salvação. Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. Para a morte, Jesus é a vida. A vida é o maior dom e a maior dádiva que Deus concede. E Jesus Cristo é a vida que nunca morre. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13:8. É por isso que Jesus nunca assistiu a um velório. Ao chegar à casa de Jairo, o velório foi suspenso, porque a filha de Jairo ressuscitou. Mateus 9:23-26. Ao se encontrar com o cortejo fúnebre do filho da viúva de Naim, Jesus parou o enterro e o jovem ressuscitou. Lucas 7:11-17. Na casa de Lázaro, Jesus só chegou 4 dias após o velório. E mesmo assim, o homem ressuscitou. João 11:1-45. Sendo a ressurreição e a vida, a morte não tem poder sobre Jesus e não prevaleceu sobre ele. Ele mesmo se entregou para morrer pelos nossos pecados. Foi o próprio Jesus quem disse: ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. João 10:18. Sendo o próprio autor e príncipe da vida, Jesus Cristo nos prometeu vida em abundância. João 10:10. Para o cansado, Jesus é o alívio. Quando a Bíblia fala de pão, está se referindo a algo muito mais profundo do que uma simples massa de trigo. O pão é mencionado pela primeira vez na história pelo próprio Senhor Deus, dizendo: no suor do seu rosto você comerá o seu pão. Gênesis 3:19. O pão, neste caso, se refere a todas as necessidades básicas da família. Ao se identificar como o pão da vida, o Senhor Jesus Cristo se apresenta como o alimento universal do ser humano. O pão é o alimento mais consumido e conhecido pelas pessoas. O pão é o alimento básico do corpo humano. Algumas pessoas consomem pão várias vezes ao dia. Ninguém enjoa de pão. Ninguém enjoa de Jesus. Quanto mais você se alimenta das palavras de Jesus, mais fome tem das coisas de Deus. Jesus é o alimento espiritual que mata a fome do mundo inteiro. Ele é o pão vivo que desceu do céu, o pão da vida, o alimento eterno, o maná escondido, a árvore da vida. Apocalipse 2:7-17. Alimentar-se de Jesus Cristo é desenvolver uma comunhão com Ele todos os dias. Para a porta fechada, Jesus é a porta aberta. A porta é símbolo de acesso e oportunidade. A porta é uma abertura que serve para entrar e sair. Ao mesmo tempo, é um objeto que serve para fechar essa abertura. Portanto, a porta fala tanto de acesso como também de proteção e segurança. Uma casa sem portas está insegura. Já uma casa com portas está segura. Jesus Cristo é a porta da salvação. Ele mesmo disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem.
João 10:9. Jesus Cristo é a porta de acesso para todas as bênçãos existentes. Jesus Cristo é a porta que nos dá acesso a Deus. Jesus Cristo é a porta que nos dá acesso à salvação. Jesus Cristo é a porta que nos dá acesso ao reino das bem-aventuranças. Jesus Cristo é a porta que nos oferece proteção e segurança para o mentiroso. Jesus é a verdade. Houve muitos homens importantes na história que falaram a verdade e apontaram a verdade. Porém, ninguém jamais ousou dizer: "Eu sou a verdade." João 14:6. Jesus Cristo foi o único homem que pisou nesta terra a fazer esta afirmação. O governador romano Pilatos perguntou a Jesus: "O que é a verdade?" João 18:38. Pilatos estava diante da própria verdade em pessoa, Jesus Cristo. Na realidade, o mundo inteiro faz esta pergunta: o que é a verdade? Vivemos em um mundo de imitação e inversão de valores. Vivemos em um mundo de imitações, porque existem muitas coisas que parecem, mas não são. Vivemos em um mundo de inversão de valores, porque o que é verdade virou mentira, e o que é mentira virou verdade. O que é falso virou verdadeiro. O que é verdadeiro virou falso. Entretanto, Jesus Cristo é a verdade absoluta para o perdido. Jesus é o Salvador. Cada pátria celebra o nome de um Salvador, o Libertador. Solano Lopes é celebrado como o Libertador do Paraguai. Simón Bolívar, o Libertador da Venezuela. José de San Martín, o Libertador da Argentina. E George Washington, o herói da independência americana. Porém, Jesus Cristo é celebrado como o Salvador, o Libertador e o Conquistador da humanidade. Ele é o Libertador do Império das Trevas e o Conquistador do Império da Morte. Salvador é aquele que salva e liberta alguém do perigo. Jesus Cristo é o Salvador do mundo, pois nos livra do perigo da condenação eterna. Ele é o Salvador por excelência. Ele veio para salvar o ser humano do pecado e da condenação eterna. Jesus Cristo não é o Salvador apenas de uma pátria. Ele é o Salvador do mundo inteiro. A palavra de Deus apresenta Jesus Cristo como o único Salvador da humanidade, dizendo: não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. Ele é o Salvador da nossa vida para o réu. Jesus é o advogado. Todos conhecemos a figura do advogado, um profissional indispensável à justiça e fundamental para o exercício do direito de defesa das pessoas. A função do juiz é julgar, a função do promotor é acusar e a função do advogado é defender. Quando o ser humano peca, ele se torna culpado diante do supremo juiz do universo, que é Deus, e o inimigo da alma humana age na figura de acusador dos nossos pecados. Entretanto, Jesus Cristo é o que apresenta a nossa defesa diante do Supremo Tribunal do Universo. Jesus Cristo é o advogado dos advogados. Ele é o advogado dos pecadores, o advogado dos oprimidos, o advogado dos fracos e indefesos, o advogado dos pobres e injustiçados. Ainda há esperança para nós. Não pensemos que já estamos condenados. Jesus Cristo é o maior advogado que existe. Ele está pronto para lutar pela nossa absolvição. O apóstolo Paulo declara isso dizendo: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2:5. Aonde há fé, Jesus é a cura. A Bíblia fala de um homem chamado Enéas, que há 8 anos vivia preso a uma cama. Porém, o apóstolo Pedro anunciou a sua cura, dizendo: Enéas, Jesus Cristo cura você. E o homem foi imediatamente curado. O ministério de Jesus era um ministério de ensino e cura. Jesus Cristo cura tanto o corpo como a alma. Ele cura as feridas do corpo e as feridas da alma. Ele cura as enfermidades físicas e espirituais. Ele cura as enfermidades patológicas e psicológicas. Ele cura os distúrbios mentais e emocionais. Ele cura toda e qualquer enfermidade. Jesus faz o que a medicina não consegue fazer, pois vai além da medicina.
Ele ressuscita mortos, abre os olhos dos cegos, abre os ouvidos dos surdos. Ele desimpede a língua dos mudos, faz o paralítico andar, faz o coxo saltar de alegria. Ele purifica os leprosos, cura toda e qualquer doença ou enfermidade, e ainda faz sinais e prodígios nos céus e na terra. Acredite, Jesus Cristo quer curar nosso corpo e nossa alma. Basta que aceitemos Jesus Cristo como o nosso Senhor e Salvador. Para o solitário, Jesus é amigo. A história mostra que sempre existiram amigos falsos e verdadeiros. Amigo é aquele com quem podemos contar a qualquer hora. Amigo é aquele que sempre está disposto a ajudar. Jesus Cristo foi chamado pelos seus opositores de amigo de publicanos e pecadores, justamente por se colocar sempre ao lado dos menos favorecidos e dos desprezados da sociedade. Abraão entrou para a história como amigo de Deus. Tiago 2:23. Da mesma forma, Deus tornou-se amigo pessoal dos seres humanos por meio de Jesus Cristo. Jesus é o maior de todos os amigos. João 15:13. A Bíblia diz que ele amou todos os seus amigos até o fim, ainda que tenha sido traído por um dos seus amigos mais próximos. João 13:1. O amigo ama em todo tempo, diz Provérbios 17:17, e foi exatamente isso que Jesus fez com os seus 12 amigos mais próximos, inclusive Judas. Jesus Cristo é o único amigo que verdadeiramente nos ama em todo o tempo. Ele prometeu estar conosco todos os dias. Mateus 28:20. Jesus Cristo é o amigo amoroso em quem podemos confiar. Receba Jesus Cristo hoje mesmo como seu Salvador e amigo verdadeiro. Deixe nos comentários: Jesus, eu te amo. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar aquele like abençoado. Deus abençoe sua vida.